muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. E eu tô aqui num cenário diferente, para conversar um pouquinho sobre A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse foi um livro que eu li agora, no mês de outubro, e basicamente é uma coletânea de contos da editora Wish, de contos de terror do Washington Irving. Washington Irving era um cara que ele vai se basear muito ali nas histórias que ele ouvia e na mitologia irlandesa, holandesa, europeia para escrever os contos dele. Então, essa coletânea da editora Wish, ela vai trazer 4 contos. O primeiro conto é da Cavaleiro Sem Cabeça. O segundo conto é o do Noivo Espectral. O terceiro conto, eu não lembro qual é. E o quarto conto é o Tom e o Diabo. O Tom recebe a visita do diabo. E basicamente, você vai ter ali 4 contos que deveriam ser de terror. Mas sendo bem sincera, eu não senti medo. E pra mim isso foi uma coisa boa, porque isso tá me mostrando que esses livros mais clássicos de terror são livros que eu posso ler, que eu posso consumir sem nenhum problema. Esse ano eu já li Frankenstein, que eu gostei muito, principalmente porque assisti o filme da Mary Shelley e pra mim foi muito boa a experiência fazendo isso de assistir o filme e depois ler o livro. E agora eu tive essa experiência com esse livro. O que eu mais gostei é que eu achei que a escrita do Washington Irving é muito fluida. É uma escrita muito gostosa, que você lê ali bem tranquilo e você não tem muitos problemas com aquele texto, sabe? Apesar de ser um texto escrito em 1800 e alguma coisa, não é um texto que te dá alguma trava. A tradução da editora Wish também perfeita, muito gostosa. E uma coisa que ele faz é essa coisa de do autor conversando com você. Então, eu sinto muito que quando o narrador ele conversa com você durante a história, ele te aproxima daquelas personagens e daquilo que ele tá colocando ali. E pra mim isso é uma experiência muito legal. Então, eu falei que não dá medo, mas isso não quer dizer que as histórias não deem tensão. Você fica meio tenso porque você já sabe que teoricamente é uma história de terror que deveria te dar um susto, então você sente aquilo ali. O conto que mais me deu medo foi o do Tom, mas porque eu tenho uma coisa assim com essa figura do diabo, é uma coisa que me dá muito medo, porque eu sou cristã, então eu acho que eu fui meio traumatizada quando era criança. Então esse pra mim foi o conto que mais deu medo. Mas os outros são muito legais. O meu preferido... o terceiro conto é do Rip Van Dyke, que pra mim é um dos contos mais legais, que é um cara que ele tipo, era meio assim largadão na vida, sabe? Ele tinha uma fazenda, mas ele não trabalhava, a mulher dele vivia enchendo o saco dele. E aí um dia ele simplesmente foi até um lugar lá. E quando ele chegou lá, tava rolando uma festa. E aí nessa festa ele vai beber um negócio. E quando ele volta da festa, quando ele acorda no outro dia, porque ele fica meio desacordado ali no meio do nada. Quando ele acorda no outro dia e ele volta pra cidade, ele percebe que uma coisa muito maluca aconteceu. E aí eu achei que foi muito legal. Esse foi o meu conto preferido, assim. E que eu achei que o Washington Irving soube explorar muito bem. Então, assim que eu voltar pra casa, eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor da edição desse livro, porque é uma edição especial de colecionador, capa dura, um papel diferente, o corte é diferente. E aí então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que ficou essa edição da editora Wish, que é uma edição que vale muito a pena comprar. Se você gosta de ter esses livros mais exclusivos, mais edições de colecionador, eles sempre estão com projetos novos no Catarse para você apoiar e poder ter essas coleções antecipadamente.
Então eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Como eu sei que muita gente gosta, então eu vou mostrar melhor como é essa edição da editora Wish, da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e outros contos do Washington Irving. Então essa daqui é a capa, ele é em capa dura, né? Ele tem um relevinho aqui nas letras, um pouco aqui na figura também. É uma coisa bem gostosa, né? A gente chama de verniz reserva, que é quando a gente aplica o verniz só onde tem a fonte. Então é bem gostoso. Aqui na lateral também. A gente, esse livro aqui é muito lindo. E aqui atrás também. Aí ele tem esse corte vermelho, né? E eu acho legal a gente ver essas edições diferentes, porque aí a gente consegue medir se vale a pena pagar o preço que tá lá no site, porque esse é um livro caro, não é um livro barato. E é só para quem quiser mesmo ter uma edição de colecionador, uma edição bonita do livro, né? Porque eu acho que você consegue achar a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça por talvez um valor mais acessível. Aí quando a gente abre o livro, ele tem essa folha de guarda aqui, né? Toda a temática, porque todos os contos vão se passar em florestas, tá? Pra quem quiser saber. E aí a gente já vem aqui. O livro, ele é todo ilustrado, então a gente vai ter várias ilustrações ao longo do livro. E ele segue um padrão. Então aqui a gente tem a segunda coisinha, a gente tem o sumário. Como vocês podem ver, é um livro curto. É um livro curto, gente. Ele não tem muitas páginas, ele não bate 200 páginas esse livro. Então é um livro bem rapidinho de ler e o que faz ele ser grossinho assim, né? Porque não é um livro fino. Eu tenho um livro mais fino do que esse. É que a folha é uma folha grossa, ó aqui, ó, uma das ilustrações. É que é uma folha grossa, ele é aquele papel um pouco mais áspero que lembra jornal e livro antigo. Sabe, eu lembro muito, eu tenho muito essa memória afetiva de eu ler livros na casa da minha avó e eles terem essa textura de papel. Então, pra mim, é muito uma edição de colecionador mesmo, né? Eu não consigo encarar como um ponto negativo o fato do papel ser áspero nessa edição. Aqui a gente tem outra ilustração. Cada início de conto tem essa cara, né? Então é uma folha preta dupla, que tem uma ilustração, e aí começa o conto do outro lado, com essa letrinha branca super bonito. E essa daqui é a diagramação do livro, que eu achei muito boa, muito gostosa. E pelo valor, eu acho que é um livro que vale muito a pena. As edições da Editora Wish são lindíssimas. E se você apoiou no Catarse esse projeto, tem o seu nominho aqui no final. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse livrinho aqui, que você tenha se interessado pela história do Washington Irving. E lembrando que esse é um autor que ele é americano e ele teve muito mérito naquilo que ele fez. Ele foi um dos primeiros autores a lutar pelo direito dos autores nos Estados Unidos e ele foi um dos primeiros autores americanos reconhecidos na Europa. O legal de quando a gente lê um livro que ele é um clássico é a gente poder conhecer mais sobre o autor e a importância que ele teve dentro da história. Não só a história que está no livro, mas a história no geral dele como pessoa e das coisas que ele fez. Isso é uma coisa que tem mudado muito a minha perspectiva quando se fala de livros mais clássicos, livros mais antigos, e que eu acho que é uma recomendação muito boa para quem quer se aventurar nesse meio. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like e a gente se vê por aí. Tchau!